Olá! Eu tô aqui para ficar um pouquinho com vocês, para trocar uma pequena reflexão hoje. E gostaria de pedir, sim, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês aí deixem o seu, o seu likezinho para ajudar aí o canal Tânia Moraes. O que eu queria refletir com vocês hoje? Coisas que a gente aprende no mais inesperado. Quando eu adotei uma gatinha e de repente ela teve filhotinhos no meio da pandemia e eu não entendia nada sobre gatinhos. E de repente ela teve a segunda cria, mais filhotinhos, ainda no tempo da pandemia. Ninguém queria adotar. Aí, quando falamos em ONGs, gente, tem tanta coisa por trás de ONGs que é lamentável comentar. Eu sei que existem protetores verdadeiros, sei também que existem, principalmente na internet, muito jogo de imagem para comover as pessoas e assim elas fazem doações para ONGs, organizações que nem todas realmente tratam dos animais. Recebi uma denúncia de uma veterinária que trabalhou e não trabalha mais em uma determinada ONG, que ela própria me disse saiu por não suportar mais. As pessoas responsáveis pela ONG viajam, vão para a França, para a Europa, para onde dá vontade. E as doações que deveriam ser usadas para o tratamento de animais ou melhorar o espaço para esses animais de uma forma mais saudável, são desviados para o benefício próprio dessas pessoas que deveriam ser responsáveis por esses bichinhos. Muitos, ao invés de receberem um tratamento, são levados para a eutanásia. Então, como eu já disse outras vezes, a única coisa na qual acredito sem ver é Deus. É Deus, é Jesus, é o Divino Pai Eterno. Órgãos como prefeituras, Secretaria de Saúde não têm um espaço adequado sequer para recolher animaizinhos que estão sofrendo nas ruas, com maus tratos, doentes, com fome, abandonados, envenenados. Parece ninguém se importar com isso. E de repente a gente sente, a gente tem um feeling, a gente tem um faro, uma observação e a gente percebe que parece que algumas pessoas se incomodam mais com protetores como eu, que tem alguns bichinhos e investem o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, os seus recursos para tratá-los e protegê-los da melhor maneira possível. Parecem mais impactados com isso e não estou pedindo salário de vizinhos nem coisa assim. Apenas respeito. Parecem mais impactados com o porquê eu cuido desses animaizinhos com perguntas tipo: para que você quer tudo desses animais? Mais impactados com isso do que com o número de gatinhos que são envenenados aqui na volta da minha casa. Interessante, né? Contraditório o ser humano, né? Pois então, eu aprendi algumas coisas com os gatinhos, porque antes eu só tinha cachorrinhos e é bem diferente, é muito diferente. Pode não parecer, e eu vou explicar por quê. Mas os gatinhos me ensinaram a ter
paciência. E ao mesmo tempo de que essa paciência tem um limite. Me ensinaram a ser observadora. Observe. Silenciosamente. Observe. Sinta. Porque as energias existem e você pode sentir. Então, eu vou dizer que eu vejo longe, até demais. Vejo coisas dentro de outros seres humanos, que muitas vezes dói bastante. E eu juro a vocês que eu dobro os joelhos e oro por essas pessoas e por todas que eu amo e que quero bem, peço bem para elas. De verdade. Já disse, vocês sabem, estou atravessando uma menopausa seguida de uma depressão forte. Estou fazendo meu tratamento. E outra coisa que aprendi com os gatos é que às vezes a paciência não chegará ao entendimento do outro lado, então você tem tolerância zero. Porque para um bom entendedor, meias palavras bastam. Então não adianta chegar comigo com palavrinhas doces, com rodeios, porque eu já dei a volta ao mundo 3 vezes e voltei, ainda dei uma passadinha na lua para ficar bem, né? Enquanto vocês estão planejando como vão fazer a mala, eu já dei a volta ao mundo 3 vezes. Então, assim, é um instinto muito forte, é uma intuição muito forte que me acompanha. E eu aprendi com os gatinhos, eu vejo que eles são silenciosos, mas às vezes eles miam bastante, e com razão. Se estiverem com vontade de comer capim, eles vão miar bastante. Aí existem pessoas que se incomodam, ou ai, coitadinhos, você telou o pátio inteiro, os teus gatinhos não podem sair para a rua. E quanto aos gatinhos que estão nas ruas e são maltratados, tomam tiro de chumbinho, tomam veneno, tomam pedradas, jogam-lhes água fervente. E quanto a esses que estão nas ruas, ninguém tem dó? Meus gatinhos têm uma casa, é o gatil interno, onde fica a comida, a sua ração, seu patê, a água, as almofadas, as mantas nas caixinhas para eles dormir e a caixinha sanitária, que eu limpo todos os dias. Tem também o gatil externo, coberto, todo telado, para que eles possam ali tomar sol, correr, brincar, espiar fofoca. E tem o pátio, que eu telei o pátio todo também. Então, conforme eu posso monitorar, ou seja, no passeio deles, eu acompanho esse passeio durante o pátio, porque eu preciso fazer algumas reformas no gatil e para evitar que eles saiam para a rua, eu permito um passeio monitorado, como um recreio, né? Depois eu boto eles novamente para o gatil fechado, mas é externo, onde também tem sol, tem capim, tem ali umas coisinhas para eles subirem, arranharem as unhas. E no horário adequado, por volta das 17, 17h30, no máximo passando 18 horas por aí, eu os coloco para dentro de casa, uma casa que é só para eles. Fecho e eles dormem silenciosamente.
não sobe no telhado de ninguém, não vai no pátio de ninguém. Se por acaso um der uma escapadinha, eu já tô desesperada atrás deles. Então, eles estão bem tratados, bem alimentados, graças a Deus. As fêmeas todas castradas, tem vacina em dia, não tem uma única pulga. Tem uns que até estão muito gordinhos. Graças a Deus estão todos bem. Então não há por que ninguém se preocupar com a forma como eles estão sendo cuidados, até porque os amo demais e eles são a minha motivação de sair da cama. Vocês sabem que eu já tentei desistir. Não era para ser. Mas se não fosse esses gatinhos, talvez eu já tivesse desistido. Porque a depressão, ela é traidora. Hoje eu apareço aqui com um batom, um sorriso, mas outros dias eu sequer me olho no espelho. Entende? É traiçoeira. A depressão, ela é traiçoeira com nós mesmos. Mas o que eu não traio é a minha fé, as minhas convicções e o meu amor pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que eu admiro, pelos bichinhos que eu amo. Eles estão bem cuidados. Não há razão nenhuma para ninguém se preocupar com isso. Parece que algumas pessoas estão incomodadas até com a minha higiene na parte externa do meu pátio. Porque tem tanta sujeira e eu vou começar a mostrar alguns vídeos da minha cidade de Viamão, que fica a mais ou menos uns 18 quilômetros da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou começar a mostrar a vergonha que é em várias ruas, porque todas as ruas são de todos os cidadãos, por causa que todos nós pagamos impostos. Respeito é bom, a liberdade do outro termina onde começa, a liberdade de um termina onde começa do outro, e eu não gostaria de batatas, pipocas, velas e canjicas, entre outros produtos, vamos dizer assim, que são colocados na esquina da minha casa e que com o vento ou a chuva são jogados para cima da minha calçada. Já passa a ser propriedade privada, que nós também pagamos impostos, a gente limpa e eu gostaria muito do respeito para ficar limpinho. Aliás, eu gostaria de uma Viamão limpinha. Outra coisa que aprendi com os gatinhos é que quando alguma coisa dá um desentendimento, uma falha de comunicação, mesmo entre irmãos, porque eles são irmãos, e eu jamais poderia abandoná-los, nasceram na minha casa, são minha responsabilidade e eu os amo demais. Eles são a minha alegria, a minha motivação quando às vezes eu não quero sair do quarto, da cama, mas eu preciso, porque eu tenho que cuidar deles. E que bom que eu tenho que cuidar deles. Faço isso com muito amor, sinto como uma missão cumprida, tá? E uma coisa interessante que aprendo com os gatinhos é que quando, mesmo entre irmãos, e vamos falar assim que pode acontecer entre família, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, qualquer situação, até seguidores aí, né, na internet, algum tipo de falha na comunicação, os gatinhos às vezes ficam assim, de frente, um pro outro, e ficam miando. Miau, miau. Aí o outro faz mais. Miau, miau. Aí o outro. Miau, 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 miau. E começam assim. E nada e não se pegam, porque estão se tolerando. Não acontece a briga. Aí o que vai acontecer? Eles vão dando a ré. Eles vão se afastando um do outro, mas se olhando. Nenhum dá as costas um pro outro.
eles se afastam de ré. Isso se chama autoproteção. Isso se chama um escudo. Não gosta? Não olha. Se afasta, dá um tempo, segue o teu caminho. Nem que você tenha que sair devagarinho, de ré, não dê as costas, porque você já não confia, porque o teu feeling, teu instinto de proteção já sentiu que ali não tá se encaixando. E o que é engraçado, à noite, os mesmos que estavam olhando um para o outro e, naquela discussão de miados, dormem juntos, aconchegados. Então aprendo também que eles sabem fazer as pazes e se respeitar. Quando um quer estar no portão, mas já tem 2 ou 3 no portão olhando fofoca, fica outros 2 ou 3 esperando que aqueles se retirem do portão para que então eles vão até ali também dar a sua espiadinha, fazer a sua conferência na fofoca. Então é assim. A gente tem que respeitar o espaço do outro. A gente tem que respeitar porque a minha liberdade termina onde começa a do outro. A liberdade do outro termina onde começa a minha. Existem leis, e existe bom senso, e existe Deus. É isso que eu queria dizer para vocês, que embora não pareça, eu aprendo sim muito com os meus gatinhos. Paciência sim, também tolerância zero quando é necessário, me afastar de ré, mas deixo o outro para lá. Não quero mal, só não quero continuar de frente, porque a comunicação está detonada, está falha. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou bem melhor, viu? Estou fazendo meu tratamento, tomando meus remedinhos, mas, como eu digo, a depressão, ela é bem traiçoeira. Então, quando eu estou bem, quando eu estou lá fazendo minha limpeza, porque tem me feito muito bem, limpar, organizar o meu próprio espaço, tá? Quero pintar, quero colocar flores, quero seguir as orientações do meu psicanalista e eu não gosto de ser interrompida. E eu gostaria de respeito sobre isso, que sirva o chapéu aos arredores, Daí já não se estende aí tão longe, É mesmo aos arredores de uma cidade que, lamentavelmente, é um relaxamento, é uma sujeira, é um fedor, gente, que eu sinto dizer para vocês. A cidade de Viamão, para mim, já cansou. Porque muda governador, muda a prefeitura, muda tudo, mas nada muda. E nós continuamos pagando impostos. Muitas multas irregulares. Mesmo assim, quando querem fazer uma limpeza, a limpeza é de uma forma de qualquer jeito. Deixa rastros, que são os moradores que têm que dar um jeito ali de melhorar. É sujeira, é lixo. É uma carrada de carros estacionados em determinadas ruas que atrapalha o trânsito dos ônibus, que estão lá parados com mato embaixo desses carros que não andam. Não andam. Eu não entendo. Aí se invocam com coisas onde pessoas fazem coisas boas e não cuidam, onde tem matagal, sujeira por todas as ruas, perto do posto de saúde. É uma sujeira.
Um fedor insuportável que eu vou mostrar num videozinho curto que eu vou postar aqui no meu canal. São fios de pendurados